Eu também prefiro de pé, mas estava com o pescoço. Pronto. Vamos dar continuidade ao nosso Congresso Internacional, agora com a partilha das escolas portuguesas, nomeadamente as escolas que integram o Centro de Formação de Valdominho. Obrigado, bom dia a todas, a todos. Em primeiro lugar, eu acho que a palavra de ordem é congratular. Temos que nos congratular com a qualidade e pertinência das comunicações e a enorme reputação dos oradores, dos participantes neste grande congresso. Depois de congratularmos-nos também por esta descentralização deste congresso, que é feito aqui, no sítio aonde deve. Nós somos, nesta zona raiana, somos onde há uma convivência mais forte, uma união mais forte dentro da Península Ibérica, uma ligação. Temos muitas pessoas que trabalham do lado de cá e, ao contrário, portanto, temos muita gente que comunica todos os dias, que viaja todos os dias de um lado para o outro da fronteira. E é aqui que se deve realizar realmente este Congresso Ibérico de Educação. Portanto, temos que nos congratular com isso e esperemos que haja mais. Depois dizer que também nos temos que congratular pelos professores, muitos professores que aqui estão, muitos agentes da educação que aqui estão e que estão a usar o seu tempo num sábado para estarem aqui a refletir sobre a profissão. Eu sei que não é fácil, são vidas atarefadas, é muita atividade e, no entanto, ainda têm esta disponibilidade para estar aqui presentes. Já não está aqui o professor Sampaio da Nova, mas eu vou repetir uma citação que ele fez a última vez que o ouvi, que foi em Viana do Castelo, uma citação de Simone Weil, que dizia que o que eu gostaria era de lançar um apelo a todos aqueles que sabem e fazem alguma coisa, e para os quais não basta saber ou fazer e querem refletir sobre o que sabem e o que fazem. E é isso que estamos aqui a fazer hoje. Não quer dizer que estejamos a fazer mal, mas queremos refletir sobre o que estamos a fazer e queremos ainda melhorar e atualizarmos nesta profissão, como foi já muito falado aqui durante estas sessões. Portanto, para além de termos sempre as pessoas que orientam, que estudam, temos aqui os nossos professores. E os professores são os agentes que estão no terreno e são, se calhar, o elemento que, no fim, é o mais importante para estar junto dentro dos alunos e para executar tudo isto que vamos aqui refletindo. Portanto, eu queria pedir, e para não ser um auto-elogio ou um auto-aplauso, podia ser dos professores espanhóis para os portugueses e dos professores portugueses para os espanhóis, uma grande salva de palmas entre todos. Obrigado. O Centro de Formação Valdominho é um centro... Vou tentar passar isto. É um centro de formação que tem 30 anos, como a maior parte dos centros de formação de existência. Foi formado em 1992. Em 2 de dezembro, nós estivemos aqui, inclusive em Valença, a comemorar há pouco tempo o nosso aniversário. Engloba 5 concelhos que estão ali a ver: Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha. Nós vamos agora ter aqui uma apresentação de 3, fizemos um Conselho de Diretores em que lançamos este repto de trazer aqui algumas experiências inovadoras do Valdominho. Podiam ser muitas outras. Neste caso, foram estas as sugestões
Nós temos aqui um QR Code para quem queira colocar questões ao longo da sessão. Se quiserem, podem agora utilizá-lo para aceder. E fica para, se não houver tempo para debater, ou se o houver, mas depois quiserem ainda colocar algumas questões, depois terão aqui os intervenientes tempo de responder, mesmo que seja a posteriori. Não sei se já tiveram tempo. Acho que está a andar para trás. E então vamos começar com o primeiro projeto. Quando nós começamos no Centro de Formação com um projeto nacional, que era o projeto de promoção do sucesso escolar, uma das vertentes que foi falada foi as dificuldades que sentia logo no primeiro ciclo na questão da linguagem e que normalmente vinha já do pré-escolar ou das famílias. Esse é um trabalho que está a ser feito em algumas escolas. Nós vamos apresentar aqui um exemplo do agrupamento de escolas de Monção, que é o projeto Leio para Crescer. Quem vai apresentar é Ana Rita Silva, que é terapeuta da fala no agrupamento. E passo-lhe a palavra de imediato. Muito obrigada. Primeiro, dizer bom dia a toda a gente, bom dia aos caros presentes, aos caríssimos oradores, ilustres convidados que cá estejam presentes ainda. Creio que me estejam a ouvir bem. Sim. Dizer que é com enorme satisfação que me encontro aqui a apresentar o nosso projeto do agrupamento e demonstrar o trabalho que eu gosto tanto de exercer. Como terapeuta da fala, naturalmente falo um bocadinho, se calhar, demais. Portanto, o professor Jorge já me deu a indicação que possivelmente vai-me dando indicações para acelerar ou para me mandar calar. Por isso, é normal. Sou terapeuta da fala, tenho por hábito explicar tudo e mais alguma coisa para entender-me. Portanto, eu venho apresentar, como o professor Jorge já disse, o projeto Leio para Crescer, do agrupamento de escolas de Monção. Este projeto surge numa candidatura ao Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar do Ministério da Educação, em que a equipa multidisciplinar que esteve envolvida neste plano, nesta candidatura, foi buscar os textos, as atas existentes no agrupamento de qual a área de atuação em que encontravam mais dificuldades e identificaram a leitura e escrita como uma das lacunas maiores. Pelo que assim surge, então, a candidatura com o projeto Leio para Crescer, cujo objetivo principal é potenciar o sucesso e aquisição, desenvolvimento das competências da leitura e escrita e, fundamentalmente, prevenir as suas dificuldades, pelo que é, fundamentalmente, um projeto de prevenção, além de ter outras atuações. Neste âmbito surge, portanto, como normalmente, um concurso a uma terapeuta da fala, que era a agente implementadora deste projeto, do qual eu fiquei colocada. Eu decidi, tendo em conta todo este plano de candidatura que a equipa tinha feito, fazer a operacionalização do projeto da seguinte forma. O meu público-alvo é o primeiro e segundo ano do primeiro ciclo do ensino básico e tão somente estes alunos, e que são suficientes e mais do que suficientes hoje em dia, com todas as dinâmicas que eles têm e algumas dificuldades, algumas muitas associadas, e são vários os eixos da ação. Entre um deles, eu estou em observação em contexto natural dentro da sala de aula, portanto, há uma dinâmica constante entre mim e o professor titular, onde a sala passa a ser uma porta aberta, onde eu entro e saio, converso com os meninos, analiso os cadernos, faço uma monitorização das competências, como é que elas estão a desenvolver dentro do meu âmbito, naturalmente. É fundamental na operacionalização o trabalho colaborativo que faço com o professor titular, com todos os outros professores envolvidos, com os restantes colegas e equipa técnica. É uma enorme mais-valia que, como já disse o Dr. Sampaio Nova, o trabalho colaborativo é fundamental, passarmos já a ver estas portas abertas de trabalho comum do terapeuta, de outros psicólogos, dos professores, onde uns ensinamos aos outros o que mais sabemos e todos podemos em comum ter um melhor sucesso e melhor qualidade para o nosso aluno.
Depois instituímos um programa de atividades, que passo depois seguidamente a explicar com mais detalhe, e faço uma avaliação da fluência leitora de todos os alunos do segundo ano, em necessidades mais específicas e com critérios de elegibilidade para este projeto, nunca esquecendo qual é efetivamente a função dele, que é prevenir as dificuldades de leitura e escrita. Fazemos intervenção, faço, neste caso, que sou a única terapeuta da fala, neste âmbito, a intervenção indireta ou intervenção direta. Como não poderia deixar de ser, eu sou uma técnica de saúde e, portanto, tenho que fazer os encaminhamentos necessários, que muitas vezes muitos meninos, ainda no primeiro ciclo, não se encontram identificados medicamente ou com necessidades terapêuticas noutros âmbitos, terapia ocupacional, psicologia, psicomotricidade, e articulo com o Departamento de Ensino Especial constantemente. Neste sentido, este projeto acaba por ser, sobretudo, inovador e com quem vou conversando com muitos dos meus colegas terapeutas da fala, porque a grande percentagem, neste momento, de terapeutas da fala ao nível nacional foi neste âmbito dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, mas são muito poucos os projetos que apresentam este programa de atividades que eu vou já explicar e a avaliação fluência de todos os alunos do segundo ano. Portanto, é sem dúvida uma inovação que o agrupamento decidiu apostar. Relativamente ao programa de atividades, fomos pegar de qual seria a base, fomos pegar nos estudos científicos, de quais as competências básicas para a aquisição e desenvolvimento da leitura e escrita, quais é que nós tínhamos que procurar desenvolver, sobretudo. Pegamos nas competências preditoras do desempenho da leitura, que hoje a ciência, em base da evidência, nos identifica, nos diz quais são efetivamente. Já há estudos que dizem que, fundamentalmente, a compreensão, a expressão oral, a metalinguagem nas suas abordagens, consciência fonológica, morfológica, semântica e sintática, são peças fundamentais para um desempenho de leitura e escrita com sucesso. Se estas bases não estiverem bem solidificadas, a aprendizagem vai ser com muito mais custo e com muita mais dificuldade, com possibilidade de desencadeamento de patologia até. Portanto, neste sentido, e porque o público-alvo do primeiro ciclo, porque já existia um programa ao nível do pré-escolar, com a equipa colega do School for All do município de Monção, onde elas, terapeutas da fala, terapeuta ocupacional, psicóloga, vão intervindo ao nível do pré-escolar, e sabendo também destes estudos científicos que, ao nível da metalinguagem, ela se desenvolve e acaba por se consolidar e complexificar juntamente com a aprendizagem da leitura e escrita. Portanto, ela não se finaliza ao nível somente do pré-escolar, temos que dar continuidade a estes exercícios ao nível do primeiro ciclo. E sendo os primeiros anos os mais importantes, primeiro e segundo ano, foi aí que foi o meu foco da população-alvo. Fomos pegar nas aprendizagens essenciais que o Ministério da Educação nos passou a identificar há alguns anos, no programa e metas curriculares do português ao nível do primeiro e segundo ano, e tendo em conta tudo que nós tínhamos que desenvolver em conjunto com o professor titular, criei um programa de exercícios próprios, trabalhados em contexto de sala de aula para toda a turma. Portanto, tendo fundamentalmente em base a Lei 54 de 2018, onde devemos, sobretudo, pensar na prevenção, nas medidas universais, que cada criança tem o seu ritmo de trabalho, cada criança tem a sua forma de estar, não aprendemos todos da mesma maneira. Nesse sentido, decidimos fazer então um programa de atividades para todos os alunos dentro da sala de aula. E assim faço uma sessão de 1 hora semanal para todos os alunos num horário de aula de português, juntamente com o professor titular, sendo que neste momento temos 14 turmas no primeiro e segundo ano, numa abrangência total de 242 alunos. Isto é uma pequena mostra fotográfica de alguns dos exercícios que vou realizando. Portanto, no primeiro ano, por exemplo, numa forma mais básica, faço a estimulação da discriminação auditiva, que às vezes parece uma coisa tão simples das crianças identificarem, discriminarem os sons do ambiente, que já devia de ser uma coisa mas não, eles neste momento estão tão focados em certas
outras áreas mais digitais ou na correria de certos movimentos que acabam por perder muito o ouvido atento, como eu lhe chamo, a audição ativa. E, portanto, faço discriminação auditiva de sons do ambiente, vou complexificando para sons da fala, que depois então passam a ser fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita, chegando aos contrastes mínimos dos sons, como vocês devem conhecer como pares mínimos das aprendizagens essenciais. Depois, tenho alguns exercícios de fluência de leitura, naturalmente, onde vamos num nível mais básico de monossílabos, dissílabos, e vamos acrescentando para os polissílabos, sem casos de leitura, com casos de leitura, e chegamos também às tão conceituadas, agora faladas no programa de metas curriculares, das pseudopalavras. Trabalho fundamentalmente e muito intensamente a conversão fonema-grafema com fusão fonémica. O que é que se trata isto? É soletração de sons da leitura da palavra para depois haver uma transferência para a escrita. E com isto eles fazem a conversão fonema-grafema e fazem também a transferência com as regras gramaticais. Porque nem sempre, como sabemos, nem sempre o que nós, como falamos e como lemos, é exatamente como escrevemos, porque temos todas umas regras de ortografia implícitas na nossa língua portuguesa. Além disso, este projeto também veio anexar toda uma componente terapêutica, portanto, que não existia até então nas salas de aula, como, por exemplo, o uso de métodos diferentes que nós normalmente usamos em contexto de terapia da fala para uma criança com necessidades mais específicas para lhe ensinar, não tendo essa necessidade só de ensinar essa criança, todas as outras que têm ritmos diferentes, aprendizagens diferentes, poderão efetivamente também beneficiar destes novos métodos que nós terapeuticamente conhecemos. Como, por exemplo, o método multissensorial, que não sei se conhecem, o método EQI, que anda aí bastante, neste momento, a ser divulgado. Também na pandemia continuei com o programa, continuamos aqui com uma pequena demonstração fotográfica do programa de atividades e ao nível da avaliação da fluência de leitora, que também é uma das inovações, em que eu faço uma prova de leitura de texto de acordo com o seu ano curricular, a todos os alunos, todos mesmo, do segundo ano do primeiro ciclo do agrupamento. Depois vou fazer uma análise às competências leitoras apresentadas, uma análise de perfil individual do aluno, uma análise de perfil turma e, por último, até uma análise de perfil agrupamento, para termos em ideia qual é a média do agrupamento, como é que ela está, tendo em conta as metas curriculares. Mas isto não é mais importante, os números não são mais importantes do que efetivamente para que é que eles servem. E no nosso caso, eles vão servir-nos para fazer a identificação, a detecção o quanto antes possível do nível das crianças, como é que ela está a ser em termos de leitura, e é aqui que eu me estou a focar, em termos de velocidade e precisão. Neste momento estamos a falar no segundo ano, portanto a intuação ainda não é significativa, ainda não é importante, estamos a falar sobretudo de velocidade e precisão, sendo até que no nosso âmbito, no âmbito da terapia, é mais importante até a precisão. Portanto, detectar o quanto antes possíveis dificuldades que estão daí a dever e intervir junto do professor titular e do professor de turma mais. É uma pequena amostra. Estou quase a acabar. Eu disse que falava. É uma pequena amostra fotográfica, portanto, da avaliação individual que faço, da apresentação gráfica que realizo da análise à fluência leitora e a intervenção indireta que faço com a entrega de panfletos aos pais e professores. Somente para terminar então, e porque nós sabemos isto por acaso até é muito bonito, mas e qual é a eficácia efetivamente, não é? Como já sabemos muitos projetos, isto é tudo muito bonito, mas às vezes não vemos a eficácia deles. Também tive essa dificuldade, até porque eu não disse, peço imensa desculpa, este projeto foi lançado no ano letivo 2021 e por isso também ainda não tenho uma extensa comparação de dados para lhes poder apresentar. No entanto, já há alguns dados que nos deram indicação de alguma eficácia pelo seguinte: no primeiro ano, e tendo em conta as turmas do segundo ano, vamos pensar só nas turmas do segundo ano, o primeiro ano do projeto eu tive que realizar atividades
dentro do programa de atividades mais simples e onde encontrei nas crianças dificuldades de compreensão do conteúdo envolvido. Portanto, tinham que ser tarefas de consciência fonológica, de compreensão oral, histórias com uma linguagem muito mais simples. O que é que aconteceu no ano passado? E tendo em conta que o meu segundo ano do ano passado já tinha usufruído do meu primeiro ano de programa de atividades, o que não aconteceu no meu primeiro ano de projeto, não é? O que é que aconteceu? Este segundo ano obrigou-me a reformular quase todo o programa que eu tinha instituído de exercícios muito mais complexos, de exercícios com uma desenvoltura, raciocínio, que eles processassem muito mais rápido, eles perceberam logo o conteúdo daquilo que eu pretendia e, ao fazer isto, implica que eu faça exercícios muito mais complexos e que faça muitos mais exercícios. Um pequeno exemplo que eu pus ali tem a ver, então, por exemplo, os exercícios no meu primeiro projeto, no meu primeiro ano do projeto da 9ª semana, passaram a ser os exercícios o ano passado, na minha 6ª semana. Além disso, houve outros exercícios que foram de todo eliminados, porque já não se justificava serem tão simples. E verificámos também, na média global da precisão, um aumento. Não quer dizer com isto que há toda uma conjuntura, todos os outros técnicos a trabalhar, psicólogos, todos os professores que são fundamentais, que passam também a ouvir esta forma de estar, de nós termos terapeutas, não é? Estas metodologias que partilhamos uns com os outros, com certeza também ajudou, não é somente do meu programa, do meu projeto, mas verificou-se um aumento da precisão ao nível da leitura. E assim sendo, dou por terminada e muito obrigada pela atenção. Muito obrigado. Eu sei que muito mais haveria a dizer, até gostava de ver alguns estudos que agora nós vemos muitos miúdos, muitos jovens agarrados aos telemóveis e sem falar com ninguém durante demasiado tempo. O que é que vai acontecer à linguagem nos próximos anos? Mas o Florencio vai ter que me dar um prémio por cortar a palavra, ou cortar a fala a uma terapeuta da fala. Portanto, isto é de um grande valor, Florencio. E mais uma vez, obrigado, Ana Rita, pela excelente intervenção. Passamos para o projeto seguinte, que é, falamos já aqui várias vezes na flexibilidade curricular, neste caso é uma oferta de escola, que se chama, agora vou-me situar, Educação Patrimonial e Sustentabilidade, que vai ser apresentada pela professora Rosária Carrilho, então do agrupamento de escolas do Concelho de Caminha. Então, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, dizer-vos que isto surgiu de uma oportunidade. Ou seja, saíram normativos do Governo que davam às escolas a possibilidade de criarem uma disciplina de oferta complementar. No nosso agrupamento, um grupo de docentes ousou arriscar. Portanto, ousou criar uma oferta complementar, usando aquela autonomia que nos davam, não é? Pensamos, e por que não? E por que não criar algo que seja diferente e que mostre um bocadinho desta diferença e que, ao mesmo tempo, permita aos nossos alunos conhecer o seu contexto real, experimentar e, por que não, ousar também juntar disciplinas diferentes. E então este projeto surge, em primeiro lugar, por um conjunto de docentes do Departamento de Ciências Sociais e Humanas, ao qual se junta depois os docentes do Departamento de Ciências Experimentais. Portanto, é possível trabalharmos com diferentes disciplinas e criarmos algo que é único. Qual era o objetivo desta disciplina? Como vocês têm ali, o objetivo era educação. Há bocadinho ouvíamos falar muito de educação e, portanto, nós temos aqui o E e o D de educação que estão na nossa designação. Mas uma educação também para o património e uma educação também para a sustentabilidade, pensando nos ODS. Mas isto também surge porque, em simultâneo, surgiu uma estratégia da cidadania e porque surgiu um perfil do aluno. Os colegas portugueses conhecem bem, não é? Esta capa do perfil do aluno e conhecem muito bem a capa da estratégia da cidadania. Os nossos colegas espanhóis conhecerão menos, mas há bocadinho víamos aqui que as competências são mais ou menos as mesmas. Portanto, as competências que estão previstas para a Espanha são também as competências previstas para Portugal. Então, pegando nisso tudo, o grupo de professores
professores, criou esta disciplina. Esta disciplina mais não é de que é explorar o contexto local, passando por todos estes conhecimentos que são saberes, mas integrando-os e dando a possibilidade aos alunos de escolha, de construção e de partilha. E é isso que nós vamos ver aqui um bocadinho. Então, o nosso agrupamento é um agrupamento com tamanho considerável, 207 professores, 1.760 alunos e em funcionários temos mais de 90. No nosso agrupamento, esta disciplina foi aplicada no 7º e está a ser aplicada no 7º, 8º e 9º ano, com estes principais objetivos que vocês aqui veem. Promover então a identidade territorial, os alunos identificarem-se com o seu território, valorizar a aprendizagem do ambiente natural, pensando nos ODS, na sustentabilidade, permitir o exercício de uma cidadania ativa e informada, muito mais do que estar em sala de aula é ir para o campo, é vivenciar estes saberes e depois garantir a defesa dos valores históricos, estéticos, artísticos, patrimoniais. Para isso foi criado um referencial e desenvolvemos sobretudo a atividade em 2 domínios, território e história local e património e sustentabilidade. E então surgem trabalhos diferentes, por exemplo, este usando as tecnologias, pegando nas artes e saberes tradicionais, os estucadores, os serralheiros, os alunos vão perceber o que é esta atividade, como é que ela se faz e depois inovam, está bem? Dão-lhe aqui um ar novo. Por exemplo, nós vamos ver aqui a parte do linho, do traje, das bordadeiras e, portanto, eles vão usar aquilo que eles mais gostam, que é as tecnologias, também para depois apresentar os saberes sobre as profissões. E este foi um projeto específico em determinada altura de uma turma. Também muito a explorar o desenho à mão, também estas competências que eles têm. E aqui... Isto não é um desenho por ser desenho, é um desenho orientado para o património. Nós temos a Ínsua no nosso concelho e, portanto, eles foram descobrir o que é a Ínsua, quando surgiu, o que é que estava a acontecer à Ínsua. Esta atividade surge no momento em que a Ínsua foi cedida para ser, vocês sabem, uma área de turismo, futuramente. Portanto, os alunos foram ler tudo o que saiu sobre isso, foram ver o que estava em concurso, as rendas que iriam ser pagas. Já agora era um ato simbólico, 10 euros de renda, porque o que interessava era recuperar o património. E, portanto, eles primeiro confrontaram-se, exploraram, conheceram, depois partiram para a apresentação, e a apresentação essa também com encontro de gerações. Aqui o que nós temos não é um professor, portanto, são 2 membros da comunidade que também eles, porque têm saberes nesta área, vieram partilhar com os alunos esses saberes que eles têm. E, mais uma vez, aqui vamos ter o desenho, mas agora o desenho não feito por alunos, mas feito em conjunto por alunos. Este senhor está ligado às artes e não só. A senhora que vem a seguir é uma antiga professora primária que inclusive partilhou com eles outras experiências, como o ser necessário pedir autorização para casar, que é algo que lhes despertou a curiosidade. E os alunos adoraram. Alguém que já está reformado, alguém que vem à escola, alguém que fala com eles, alguém que trabalha com eles e alguém que lhes mostra a importância do seu meio. E estas atividades continuaram. Vamos perceber quais são as espécies invasoras que temos no nosso concelho. Vamos descobri-las nos nossos jardins, no nosso rio, junto ao nosso mar.
Vamos perceber quem as colocou lá e vamos perceber o que é que podemos fazer para melhorar. Vamos arrancá-las, vamos tirá-las. Os alunos iniciaram por fotografar, tentar identificá-las e a seguir passaram para essas outras atividades de as retirar, de não as voltar a plantar. Depois, os caminhos de Santiago, um outro tema, ou seja, nós fazemos parte destes caminhos. Os caminhos estão connosco e sempre estiveram, e os alunos têm de os conhecer, para que eles se preservem, senão vamos perder. E então há que explorar, há que saber o que são, há que ensinar, partilhar. E os alunos fizeram propostas diferentes, desde desenhos, apresentações dos caminhos, ouvir, contar as histórias dos caminhos que os seus avós, que os seus tios tinham feito. Tudo isto foi possível fazer em sala de aula. Depois, a gastronomia também, que é tanto nossa. Portanto, os alunos foram recolher antigas receitas da sua família, foram experimentá-las, foram confeccioná-las, inclusive alguns trouxeram para a sala de aula e deram a provar aos seus colegas. Também o património, portanto, recolher as fotos do nosso património no concelho. Grande parte destas atividades foram feitas em plena pandemia. E foi lançado o desafio aos alunos de que, com as suas famílias, naqueles momentos em que podiam sair, pudessem ir fotografar o património que estava próximo de si. E isto significa que este património não vai ser esquecido, vai ser conhecido e vai ser perpetuado. Estes alunos têm 10, 12, 13, 14, 15 anos. Portanto, isto vai continuar com eles. Depois também a biodiversidade. Então vamos perceber qual é a biodiversidade no meu concelho, mas também a biodiversidade na minha escola. E isto são os trabalhos feitos pelos alunos. Foram fotografar, foram para o campo, identificaram, perceberam que plantas eram essas e depois a seguir, mais tarde, não é, onde aplicar este conhecimento. Quando forem plantar alguma coisa, certamente que não vão plantar uma invasora porque eles sabem quais são os efeitos dessas invasoras. Depois, ações de limpeza. Esta atividade surgiu pelos alunos, portanto, enquanto tiravam as fotografias, e também nós estamos a trabalhar no ambiente, na sustentabilidade, eles perceberam que havia muito lixo espalhado. E eles próprios lançaram o desafio de vamos limpar o lixo. E, portanto, isto são eles numa ação de limpeza. As festas e romarias. A determinada altura, o tema que nós estávamos a trabalhar eram festas e romarias. Cada aluno, vocês depois terão a oportunidade de ver, porque há um Padlet onde estão todos os trabalhos, cada aluno, cada grupo, individual ou coletivamente, como eles entendiam ser melhor, optou por uma festa, por uma romaria, por uma tradição, e aqui temos umas alunas que nos mostram a dança. E a sustentabilidade, a educação ambiental, a preocupação com a preservação. Estes alunos foram eles para o campo e foram pedir às pessoas que poluíssem menos. Aqui temos também mais um exemplo. Uma das principais consequências que o ser humano faz e que prejudica o mar é, sem dúvida, a poluição. Ao não reciclarmos ou deitarmos lixo para onde quer que seja, acaba sempre por ir para o mar. Claro que as consequências destas ações são desastrosas. A enorme quantidade de lixo na água provoca um aumento da matéria orgânica, o que prejudica o desenvolvimento. Depois vocês terão a oportunidade de ver todo o vídeo, em que inclusive também se trabalham aqui estas competências digitais. Fazer o vídeo, elaborar o vídeo, e as alunas terminam precisamente com os erros que cometeram durante a gravação, à semelhança daquilo que vêem nos filmes, nos momentos finais, e estará disponível para vocês poderem ver. E muito mais, está bem? Vocês têm ali um código QR para o trabalho de 3 anos feito com esta turma, onde vocês poderão verificar todas estas partilhas, tudo isto que foi feito. Então, só um minuto, Jorge. Então, EDPS, que é Educação Patrimonial e Sustentabilidade, também pode ser pesquisa, explora, desenvolve, saber. E voltamos ao pé da partilha. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigado. Muito obrigado à Rosária. Foi muito certinha com o tempo. E como não podia deixar de ser, agora temos em grande a casa, portanto, Valença,
o Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, em conjunto com também o Santiago Veloso, que nos vão falar de um projeto que certamente as pessoas que são daqui da Raia conhecem subejamente, que é o Ponte nas Ondas, e que mas temos aqui um público que também vem de longe, temos pessoas que se inscreveram de Cascais, temos pessoas do Brasil. Tínhamos também, por acaso, um moçambicano, não sei se está cá, ainda não fui ver as listas. Temos pessoas do centro do país, portanto vamos ouvir falar sobre este projeto Ponte nas Ondas, que ainda para mais interliga os dois lados da fronteira. Para isso, temos aqui a diretora do Agrupamento de Escolas Muralhas do Minho, a doutora Olinda. Temos depois também o grande promotor de todo este projeto, que é o Santiago Veloso, e também a representante em Portugal do projeto, que é a Esmeralda Carvalho. Passo-lhes a palavra. Então, Agora, vocês queriam que eu passasse o vídeo? Queriam que passasse um vídeo? Não, antes, depois da Olinda. É? Depois da Olinda. Então vá, ok. bom dia a todos. Permitam-me cumprimentar os presentes e passar de imediato à apresentação e divulgação daquele que foi o projeto que nós, desde a sua gênese, portanto, participamos à semelhança de muitas outras escolas e entendemos ser aquele que, por ser este o primeiro Congresso Internacional de Educação e ser também o Congresso da Eurocidade de Tui Valença, seria a oportunidade, o tempo adequado para fazer aqui referência a este grande projeto que consideramos ser aquele que foi o mais inovador. Então, posto isto, dizer que é para nós uma honra participar neste congresso, sendo que ele vem juntar escolas transfronteiriças, à semelhança daquilo que também este projeto, o Ponte nas Ondas, sempre fez ao longo destes anos que já leva de existência. Apresentamos, pois, aqui uma experiência educativa que, portanto, fazemos-lo em representação de muitas escolas, e são muitas, escolas galegas e escolas portuguesas, nomeadamente as escolas do norte de Portugal, que já, portanto, há 28 anos a esta data, desenvolveram e desenvolvem um modelo que acaba de ser reconhecido na Unesco, conseguindo aquilo que é a primeira inscrição no registro das boas práticas com o património cultural imaterial para Portugal e para a Galiza. Fazemos-lo aqui hoje, neste congresso, que é um congresso, como dizia há pouco, da Eurocidade de Tui Valença, e é significativo pensar que, portanto, estas escolas das duas margens, separadas apenas pelo rio, começaram a entender este contexto como este contexto de transfronteiriço e este conceito como um marco de aprendizagem com a sua participação e com este projeto que é o Ponte nas Ondas. E depois de considerarmos aquilo que, para fazer com que a transformação das práticas pedagógicas ocorra e que deve forçosamente passar ou incluir que haja uma contextualização e uma integração dos saberes na aprendizagem, eu penso que não há, e atrevo-me aqui a dizê-lo, que não há como reconhecer que Ponte nas Ondas contribuiu eficazmente para a revisão pedagógica, para uma renovação, diria melhor, das práticas pedagógicas. E porquê? Porque trouxe para o centro das aprendizagens os alunos e os transformou naquilo que foram os verdadeiros protagonistas do trabalho que faziam na altura e fazem nas escolas. Sendo assim, e fê-lo como? Fê-lo através da educação patrimonial, através da inclusão e através da interculturalidade. Como? Quebrando fronteiras e estabelecendo pontes.
Para vos falar então deste projeto, eu passo de imediato a palavra portanto, ao Santiago, que é... Desculpa. Estás desculpado. Estás desculpado. Não, passo já, não é? Não queres passar? Começamos com o vídeo. Agora? Bo día. En primeiro lugar, queremos agradecer en nome de Ponte nas Ondas ao agrupamento de escolas de Valença por erixirse en portavoz das escolas dos dous lados que participan ao longo de 28 anos na experiencia de Ponte nas Ondas. Mentres falo, pasan unhas imaxes do que foi a experiencia ao longo destes 28 anos, mas vamos partillar un pouco a presentación a colega Esmeralda e eu. Para Ponte nas Ondas este ano é un ano moito especial, xa foi o final do ano 22, porque tal como adiantou Olinda, foi inscrita como modelo de boas prácticas na UNESCO a experiencia, a primeira para Portugal e para a Galiza, e este ano 2023, en que se está a conmemorar o 20 aniversario da Convención do Patrimonio Inmaterial, unha experiencia que foi declarada modelo de boas prácticas como patrimonio inmaterial está, polo tanto, de celebración tanto na Galiza como en Portugal. Agora xa podemos comezar coas diapositivos, Xorxe. Os diapositivos son apenas unhas referencias de algúns momentos do que ten sido a experiencia. En primeiro lugar, eu tamén quería agradecer e ao mesmo tempo refletir sobre as palabras que colocou aquí o doutor Antonio Sampaio da Nóvoa, que as pontes só son pontes cando son atravesadas polas persoas. E eu acho que a nosa ponte é unha das pontes máis atravesadas, inda que sexa polas ondas. Neste caso, polos alumnos e polo traballo das escolas. Há unha frase que nos colocamos aí dunha cantora galega, dunha música dela que diz: entre tanto, tú e eu mudamos fronteiras por pontes. Que eu acho que é unha frase que é moito ilustrativa do que ten sido o Ponte nas Ondas. Podemos avanzar. Aquí hai algunhas datas así un pouco importantes no que ten sido a trayectoria da experiencia. Xuntar nunha mesma experiencia educativa a alumnos de primaria, de secundaria, da universidade, nun evento radiofónico de 24 horas, coordinar máis de 70 escolas que chegamos a ser no mesmo día, entenderán que non é fácil. Ao mesmo tempo, ser a primeira experiencia que fez unha emisión por internet ou facer a transición entre as cintas de cassette e os podcasts agora mesmo, é un longo camiño no que os nosos alumnos, as escolas, foron realmente innovadoras ou renovadoras, se quiseren. E tamén, incluso, eu remataría con esa última frase. En 2004, cando xa tiñamos
constatado a existencia dun patrimonio común entre a Galiza e Portugal, non? Por esta lingua na que se estou a falar, que é un galaico portugués intermedio, non é ben o portuñol. As escolas dos dois lados deron un exemplo para o mundo, que foi promover o seu patrimonio a UNESCO. Unha proposta feita desde as escolas, que cando chegábamos ás institucións éramos vistos así como unha especie de extraterrestres, non? É dizer, quen son estos que promoven unha candidatura a UNESCO cando debemos ser nós, as institucións, quen façamos isto? Fomos un pouco kamikazes, non? Mas aí quedou colocada un pouco para a historia que escolas promoven unha candidatura. Isto é un slide que está no dossier da UNESCO, que se callar un pouco sintetiza un pouco que ten sido a experiencia de Ponte nas Ondas, non? Conxugando a comunicación, a tecnoloxía, a educación e eu acho que o gran mérito que é integrar o patrimonio cultural e material. E xa se ten falado aquí, e colocar o territorio no centro dos traballos. Acaba de explicarlo moi ben con un exemplo a colega Rosario, tamén a Escola de Camiña participante en Ponte nas Ondas de há moitos anos, e, por tanto, iso é un cartaz dunha edición do Ponte nas Ondas en que o lema era Identidade e Territorio. Son innúmeros os programas feitos pelas escolas que están no site do Ponte nas Ondas para ver en vídeo a carta os traballos de cada unha das escolas. Que descubrimos as escolas ao longo de todo este tempo? A existencia dese patrimonio común que en 2004 foi levada a UNESCO. Ese patrimonio tiña eses 5 ámbitos que ven aí nesa árbore, que nós lle chamamos a árbore do patrimonio, que nos serviu tamén para explicarlle ás escolas o que era o patrimonio inmaterial. En 2001, cando a UNESCO lanza aquelas obras mestras do patrimonio inmaterial, ela falaba do patrimonio oral e intangible. Tanto intangible como inmaterial eran conceitos moito estranos aínda ás escolas. Nós fixemos un exercicio de explicar ese conceito nas escolas. É curioso, porque agora mesmo a UNESCO está a promover un debate e vai ser lanzado xa agora mesmo para integrar o patrimonio cultural e material no sistema educativo. Xa está integrado na práctica. Aquí vemos un exemplo, mas na práctica das escolas xa está integrado. Avanzamos. Vamos un pouco depresa para que nos dé tempo. Qual é o potencial que sinala a UNESCO do patrimonio inmaterial nas escolas? Aí teño unha serie de ítems, sobre todo é un contido transversal, sobre todo é algo que moitas veces fica fora das aulas, desperta ou crea máis ben sinerxias entre a escola e o propio patrimonio, vincula a escola cunha comunidade, crea un sentimento de orgullo, contribúe para un desenvolvemento sostible e tamén crea un pouco esa transmisión interxeracional. Ese cartaz é do ano 2004, acho que foi, cando estábamos con aquel proceso todo da candidatura a UNESCO. O máis significativo é o que está no medio, que é levar os portadores ás aulas. Aquí tamén acaba de mostralo a profesora Rosario, e iso foi xa o longo traballo que teñen desenvolvido xa as escolas desde eses anos. Avanzamos. Agora cedo a palabra á colega Esmeralda. Bom dia, agora já boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os presentes e parabenizar a organização por este primeiro Congresso Internacional da Educação. Como vocês estão a ver, pelo que o colega Santiago, que até fala muito e agora conteve-se bastante nesta apresentação, nós somos efetivamente o projeto mais velhinho, já contamos com 28 anos de existência. E, portanto, na altura, e como referiu muito bem a professora Olinda, foi um projeto muito, muito inovador. Quebrou barreiras, quebrou muros e trouxe à sala de aula um novo contexto de aprendizagem, não é? Portanto, de uma aula
ao fim e ao cabo, em que o professor é o detentor de saber e transmite matérias e os alunos têm um papel um pouco passivo na sua aprendizagem, passou-se para extramuros, portanto, fora da sala de aula, onde os alunos foram protagonistas também do seu processo de ensino e aprendizagem. Portanto, há 28 anos atrás foi realmente um projeto muito inovador e que, já vamos ver, a inovação continua ao serviço deste projeto. Eu vou só aqui, não vos vou tomar muito tempo, até porque já são horas de almoço, vou só referir algumas questões mais de caráter prático e de operacionalização deste projeto nas escolas, e começaria então por dizer que ao longo dos anos, e tal como a sociedade foi evoluindo, esta associação teve que acompanhar esses novos desafios que a sociedade nos foi impondo. E então nós fomos-nos desdobrando para além da jornada de rádio que caracterizou o nosso projeto ao longo de muitos anos, não é? Portanto, os alunos eram preparados e iam às rádios transfronteiriças. Para além dessa jornada de rádio que continua a existir, esta associação foi-se desdobrando em diversas atividades por forma a levar também o património à escola. E então temos aqui também alguns exemplos de atividades que nós vamos realizando agora ao longo do ano letivo. Temos mostras de património, por exemplo, jornadas de rádio interescolares, jogos tradicionais, ateliês de rádio nas escolas, concursos de recolha, projetos com o património, a comemoração do Dia Mundial da Rádio, do Dia Internacional do Património. Portanto, tudo isto são atividades que no início de cada ano letivo são apresentadas às escolas, não é? Portanto, elas são enviadas pelos respectivos diretores às escolas. E depois a escola, ao longo do ano, vai trabalhar nestas atividades com os alunos, numa ou noutra disciplina, utilizando também a disciplina agora a área da educação para a cidadania. Portanto, estas áreas são trabalhadas. Estas atividades são apresentadas às escolas e são depois também fazem parte do seu plano anual de atividades. São aprovadas nos seus órgãos e vão fazer parte do seu plano anual de atividades. Portanto, são alguns exemplos de atividades que nós vamos realizando, sendo que algumas delas são interessantíssimas, como eu dou a título de exemplo uma atividade que está a decorrer, que são as imagens do património, onde os alunos... Pronto, isto são outras coisas, já vou lá, onde os alunos, através dos álbuns fotográficos de família, conseguem construir a história da sua família. Portanto, eles procuram fotografias que têm aquela magia da imortalidade, não é? A fotografia. Eles, através, portanto, dessas fotografias, eles vão reconstruir a história dos seus pais, dos seus avós, as suas viagens, as suas manifestações, as suas festas e romarias. Portanto, tudo isso é um concurso muito interessante e cada fotografia vem depois com uma nota explicativa de quem são aquelas pessoas, qual é aquela festividade, é o casamento, é o batizado. Portanto, é efetivamente uma das atividades que está a decorrer neste momento nas escolas. Para além destas atividades, ao longo destes anos, então, esta associação tem também produzido materiais em diferentes suportes. Temos ali alguns exemplos, portanto, livros, CDs, DVDs, como, por exemplo, o Memória e Património. Estes 2 livros, 1 e 2, o Projeto dos Meninos Cantores, que conta com a participação de vários músicos, não é? Portanto, de alunos também. Temos aqui também a diretora da Academia de Fortaleza de Valença, que também colaborou neste projeto. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Temos que terminar. Temos aqui alguns, já me está a cortar, alguns exemplos então de materiais em diferentes suportes que também são feitos. Pronto, a título também informativo, Jorge, pedia-te para os nossos endereços na internet, a nossa página, o portal audiovisual, que é onde nós também agora recebemos os trabalhos dos alunos, não é? Portanto, temos aqui também a tecnologia, não a substituir o professor, mas ao serviço do professor. Portanto, isto são os nossos contactos. Se quiserem saber mais coisas sobre a nossa associação e sobre o nosso trabalho, é consultar a nossa página. Depois também temos a seguir, Jorge, estás distraído? Não fui eu. Temos a seguir então uma distinção, não era esta ainda, este é o fim. Uma distinção que também nós tivemos, que é Ponte nas Ondas, foi considerada uma organização não governamental, uma ONG consultora da Unesco para o património
desde o ano 2015 e finalmente então agora, para terminar em beleza, e porque o Jorge já me está a chamar a atenção, o reconhecimento da Unesco. Recebemos há pouco, ainda está fresquinho, portanto, este reconhecimento foi no dia 1 de dezembro em Rabat e, portanto, foi um grande orgulho para a associação, porque é o reconhecimento do trabalho de uma equipa. É bom que isto seja dito aqui. Não é, eu sou o rosto, o Santiago é o rosto, mas este trabalho é um trabalho de equipa, de muitas vontades, que, tal como nós, querem ver o património galaico-português valorizado e reconhecido no mundo. Tanto mais que a Unesco reconhece o trabalho destes profissionais e o empenho dos alunos e professores e a inovação deste projeto. Só para finalizar, à semelhança do nosso projeto, eu gostaria, e todos nós com certeza será a nossa vontade, que outros países, uma vez que este modelo pode ser replicado em outros países do mundo, que outros países construíssem pontes, derrubassem muros e, no momento em que tanto precisamos de paz, construíssem realmente pontes de comunicação e de entendimento. Muito obrigada pela vossa presença num sábado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui o moderador é também o malvado que manda cortar a palavra. Eu peço desculpa, mas bom, temos que nos regular aqui um bocadinho em termos de tempo, porque já estamos um bocado atrasados. Eu só queria dizer que agradeço aqui ao município de Valença, ao Ayuntamento aqui de Tui, à Universidade do Porto, à Atlântica, por nos ter envolvido também a nós, Centro de Formação. Nós já em 2017 tínhamos tido aqui um workshop também ibérico, neste caso do projeto Erasmus, em que algumas pessoas que aqui estão também participaram. E portanto, esta ligação entre as duas fronteiras esbate-se. Como dizia a Esmeralda, no momento em que há guerra, em que se fala outra vez desta questão das fronteiras, nós aqui não temos fronteiras, estamos todos juntos. Nós agora até vamos ter um projeto em conjunto com o Instituto do Mundo Lusófono, em que vamos dar formação pela primeira vez à África. Temos duas formadoras que na Páscoa vão a Malabo fazer uma sessão de formação. Vai ser uma experiência nova, mas aqui eu que sou da Raia, sinto-me sempre ligado ao outro lado, assim como vocês, não há fronteiras entre nós. Eu só quero terminar com um poema que eu sei desde a infância, que é de um poeta daqui, da zona raiana, chamado João Verde, e que diz, numa linguagem mais ou menos galaico-minhota, e isto pode ser estendido ao ibérico, e que diz: a Galiza mais o Minho são como dois namorados que o rio traz separados quase desde o nascimento. Deixá-los, pois, namorar, já que os pais, para casar, lhes não dão consentimento. Muito obrigado a todos.